Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 31. Efésios capítulo 4, versículos 29 ao 31. E deixa marcado esse texto, porque nós vamos retomá-lo na segunda pregação. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Palavra do Senhor. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia sejam desterradas. Que imagem espetacular e atualíssima, de modo especial, num tema feito a cura dos traumas. Nós vamos, consciente ou inconscientemente, introjectando dentro de nós, semeando dentro de nós, traumas que com o tempo virão à tona. Algumas plantas, a germinação é muito rápida. A planta que germina de um dia para o outro. Tanto que a professora faz a experiência lá para os alunos, antigamente fazia, de levar um copinho, de preparar o terreninho, de plantar um feijãozinho, de regá-lo. Daí alguns dias foi lá, o feijãozinho nasceu. É fácil ver. Mas existem sementes que levam milhares de anos. Quando descobriu-se a tumba de Tutankhamon, que é o grande não, ele foi até pequeno, ele ficou famoso exatamente porque acharam o túmulo dele intacto. O túmulo dele no Museu do Cairo hoje tem, acho que metade do museu é só o que tinha dentro do túmulo do homem. É de uma riqueza histórica espetacular. Então acharam muita coisa na tumba dele. Entre as coisas que acharam tinha semente de trigo. Veja, esse senhor morreu 3.000 anos antes de Cristo. Portanto, quando acharam essa semente, fazia 5.000 anos que ele tinha morrido. E eles perceberam que a semente daqueles trigos, que as sementes daquele trigo estavam num estado interessante. Alguém teve a ideia, se plantar. Nasceu e produziu trigo. 5.000 anos depois a semente ficou dormindo. Há outras sementes que têm uma casca mais dura, que leva 2 anos, 5 anos, 10 anos. Algumas sementes precisam de um choque, senão elas não germinam, a casca é dura demais. Algumas sementes, por exemplo, quando você compra lá o pacotinho de flor e fala assim, exige dormência, bota na geladeira 3, 4 dias antes de plantar, que é para levar um choque, que é para quebrar a casca. Algumas sementes você precisa botar na água quente, ferver a água, jogar rapidamente lá dentro para quebrar a casca, e aí planta e nasce. O que o São Paulo está falando aqui é que há na nossa vida espiritual também
sementes de mágoa, de ressentimento, de trauma, que caíram no nosso coração e que foram enterradas. Eu vou falar sobre perdão na segunda pregação de hoje de manhã, mas já é bom lembrar isso. A atitude mais errada que a gente tenta fazer é esquecer os traumas. Ah, padre, foi uma experiência tão ruim que eu não gosto nem de lembrar. Pois eu digo a você, meu irmão, você precisará lembrar. Porque sem a lembrança, a força da lembrança, a lembrança ela é como se fosse um guindaste espiritual que vai lá no íntimo da memória e traz à tona aquela experiência que, consciente ou inconscientemente, nós gravamos no nosso inconsciente e que está nos levando para o pecado, já vimos ontem, para as doenças, para as enfermidades e principalmente para os vícios. Hoje eu estou absolutamente convicto: nenhuma pessoa torna-se viciada em nada se não tiver um trauma na origem desse vício. Mesma coisa, nenhuma pessoa torna-se escrava de um pecado, seja ele qual for, se não tiver na raiz desse pecado um trauma, uma experiência de rejeição, por exemplo. Sem isso é impossível. A pessoa passa pelas situações ruins, as pessoas passam pelas situações difíceis, mas ela supera. Quando se instala a doença, quando se instala o vício, quando se estabelece o pecado, criando um mecanismo de pecado dentro de nós, levando-nos a novos pecados, então nós sabemos, é um trauma que precisa ser trazido à tona. Paulo diz que precisa ser desterrado. Agora, desterrar é um processo difícil. Já contei para vocês que quando eu era moleque lá no Biguá, um dos serviços que eu mais gostava era plantar mandioca. Plantar mandioca é a coisa mais fácil que tem. Porque o papai, de manhã, a gente ia para a aula, o papai já ia lá para o terreno onde ia ser plantado mandioca e já abria as covas. Cova de mandioca é uma cova larga assim, feita com a enxada, puxa a terra, deixa um montinho de terra aqui do lado. Quando eu chegava da escola, pegava o embornar, em Minas é embornar, em outros lugares é bornal, embornar. Pegava o embornar, já cortado o tamaninho das ramas, papai já deixava prontinho, e a gente chegava lá no serviço, o pai estava lá em cima, continuava fazendo cova. Qual era o sonho da gente? Alcançar o pai. Então a gente começava firme, jogava aqui dentro da cova a rama, já passava o pé, e ó, só isso, e de vez em quando olhava para ver se o... E o bom é que o pai está ficando cada vez mais perto da gente, né? No instantinho a gente plantava. Uma área de terra desse tamanho aqui era 2, 3 horas está plantada. Aí a gente chegava perto do pai, aí era bom, que aí o pai abria a cova, a gente já plantava. Às vezes a gente sentava um pouco, isso quando o pai não mandava buscar água, atrasava um pouco, né? Que a gente queria ficar perto dele, falava, vai lá buscar uma água fria para nós lá na bica. Aí ia, voltava alegre, aí já tinha um eito de novo, planta tudo. Não tem coisa mais fácil que plantar mandioca. Mas era meu serviço também arrancar mandioca. Ah, minha Nossa Senhora. Tinha que arrancar muita mandioca. Lá em casa que é a fiarada toda. Carne a gente comia quando veio visita. Quer dizer, não era bem carne o que comia, né? Porque a carne mesmo ficava para visita. Aquelas pernonas.
que você olhava aquilo, ria pra gente. A gente comia pé, pescoço, e era bom o pescoço, ele ficava assim, ah não, eu gosto. Não tem outra coisa para comer, costela, aquela costelinha do frango. Parte ruim do frango, a gente comia. O resto, meu filho, é mandioca. Mandioca cozida, mandioca assada, mandioca macetada com leite, mandioca com açúcar, bolo de mandioca, pudim de mandioca, pão de mandioca, né? Mandioca frita, mandioca frita é bom. Ensopadinho de mandioca, minha mãe estava fazendo ensopado de mandioca, é um negócio de louco, com cheirinho verde assim por cima, fica aquele caldo grosso, ah, beleza, né? Então tinha que arrancar muita mandioca, mas também tinha que arrancar mandioca, porque com a mandioca você tratava dos bichos, as galinhas e os patos, tinha um toquinho lá assim, você pegava a mandioca e batendo, tic, 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 tic. Quando você começa a bater, as galinhas já vinha tudo, os patos já chegava tudo ali na hora. Tratar deles, tratar dos porcos. Então tinha que arrancar um carrinho 2 de mandioca. Agora você imagina um moleque de 9 anos de idade, 10 anos de idade, 11 anos, para arrancar um negócio daquele. Você ia com o enxadão, ia fofando a terra em volta, de vez em quando grudava no pé da mandioca e puxava. Às vezes nem mexia. Às vezes dava raiva na gente, vontade de... Mas era pior, porque você desce com força com o enxadão, aí cortava a mandioca. Aí você tinha que arrancar aquela parte que sobrou. E aquela parte, aquilo entra por baixo assim. Se tiver uma pedra, então ela vai por baixo da pedra. Tem mandioca que sai do outro lado da casa, vira assim, faz a curva. Faz a curva no baixo do Ribeirão, né? Mas aí a mandioca cresceu muito. Aí é mais difícil da gente arrancar essa mandioca. E também não é, o sabor não é muito bom. Melhor que a sua não cresce tanto assim não. É difícil arrancar mandioca. E sempre ainda ficam umas raminhas lá, e tinha que arrancar. Todo processo de arrancar é um processo doloroso, um processo difícil. Então, desterrar os traumas, meu Deus, é um processo. E é importante que você saiba disso, que não é um processo automático. Hoje em dia a gente está acostumado com as coisas rápidas. Telefone é na hora, meio de transporte é na hora, é tudo rápido. Antigamente você precisava fazer uma viagem, precisava esperar quantos dias? Vários dias, mesmo avião para a Europa, avião para os Estados Unidos, ia um por semana. Hoje que vai vários por dia, então você tinha que programar, as coisas eram lentas. E mesmo as estradas, os carros não andavam tão rápido feito os carros de hoje. Então foi o progresso associou a mentalidade da rapidez, da eficiência, das coisas automáticas. Hoje quase tudo é automático. Você vê aqui, ó, um microfone. Quanta tecnologia tem um trenzinho desse aqui? Onde está o fio que leva a minha voz lá? Para ir precisa de um transmissorzinho que tem aqui e outro tem lá dentro. É altíssima tecnologia, mas é rápido. Então você acostuma com as coisas rápidas. Em casa, quanta coisa você tem que é rápido. Inclusive comida feita rápida. Antigamente, para fazer feijão, você tinha que pôr ele de molho na véspera. Lavar bem, colocar o dobro de água e deixar lá. Ele ficava de molho, tapado, a noite inteira. Aí se chegar de manhã, olhava, ele está inchado, meio engruvinhado assim. Aí leva com aquela mesma água para o fogo, que aí já vai dar o gosto que ele pegou. Hoje em dia a gente vai lá no almoço, 1 hora antes, vai lá, pega um punhado de feijão, põe numa panela de pressão, fogão a gás, aquilo cozinha, também não tem gosto de nada. Por isso que precisa pôr tanta bobagem dentro do feijão. Tem que pôr bacon, tem que pôr chuchu, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo, tem gente que põe repolho. Quem mistura qualquer coisa no feijão é porque não sabe fazer feijão. Não sabe. Feijão não precisa misturar nada não nele. O bom do feijão é o gosto do feijão.
aquele caldo assim cor de rosa, que você espalha por cima do arroz. Nossa Senhora, Brasil. Eu tenho saudade quando eu trabalhava na fábrica, que a minha tia levava o almoço, a janta para mim. De vez em quando eu lembro daquela marmita, um marmitão assim, de 1,5 kg mais ou menos. Aquele arroz branquinho do lado, e ela punha e carcava assim, minha tia, madrinha era generosa, né? E carcava aquele arrozinho, ficava aqui do lado, aí ela punha aquele feijão, que o feijão penetrava assim no lado do arroz, e um baita de um ovo frito, nossa, meu. Aquele ovo amarelinho assim, da galinha caipira, oh beleza, a gente comia de colher aquele lá, e a gente tinha que comer rápido, que era para ter uns 10 minutos para fumar um cigarrinho depois da janta, né? Oh, comida boa. Até feijão antigamente levava mais tempo para fazer do que hoje. Hoje tem fogão a gás, o fogo mantém numa constante. Pior ainda é quando veio hoje o micro-ondas, que aperta um botão e já resolve. Tudo rápido. Antigamente tirar um retrato. Desfilando agora o Canção Nova Fashion Week. Tudo se faz na base do botão. Antigamente, por exemplo, tirar um retrato. Vocês que gostam de ficar tirando retrato aí. Antigamente, para tirar retrato, você tinha que ir na Aparecida do Norte. Era o lugar que tinha lá. Na Praça da Matriz da Aparecida do Norte, você via aquelas coisas assim, parecia câmera, só que era um saco, que é onde enfiava a cabeça do retratista de dentro. Quanto tempo levava para vir um retrato? Ou você comprava o retrato dentro daquele binóculo, que ninguém via aquilo, que era fácil, que é só cortar o filme, né? E aquilo lá 2, 3 dias depois já estava pronto. Você usava aquele chuveirinho assim, vinha tampinha azulzinha, verdinha, vermelhinha. Tinha gente que tinha coleção daquilo. Aonde está guardado os seus retratos daquilo? Você chegava numa casa, eles vinham com a caixa assim, e você ficava lá olhando. Olha aqui que você é pequeno, olha olha. Ele punha na luz para ver melhor. Olha a avó, que beleza, o tio. Olha ali, a tia Aparecida ali, olha. Era difícil. E para vir no papel, nossa mãe. 3x4 para documento, você ia lá, só pegava de uma semana. Eu me lembro quando os fotos começaram a fazer promoção. Foto 3x4 em 2 dias. Eu falei, nossa, em 2 dias? Depois veio para 1 dia. Depois veio para no mesmo dia. Depois veio para 3 horas, 2 horas, 1 hora. Hoje, antes de se tirar, já entrega a foto. A evolução, a rapidez, é tudo rápido. Principalmente se for japonês. Japonês só um tira foto. Os outros compram cópia, por isso que é barato lá. É tudo igual, né? Olha hoje a rapidez de uma fotografia. Olha ali na hora. Digital. Não precisa nem imprimir. Joga lá depois pro computador, olha na tela, imprime. Que maravilha! Corremos o risco de pensar que com as realidades espirituais, afetivas, acontece a mesma coisa. E não acontece. Não tem ainda tecnologia digital para tirar, para desterrar os traumas. Não existe. Os traumas só se tira a poder de uma decisão pessoal. E como eu vou falar na segunda pregação, o segundo passo é associar-se a Deus. Mas o primeiro passo, e é nisso que eu vou ficar agora,
ele é profundamente humano. Você precisa tomar a decisão de querer meter o dedo nessa ferida. Eu sei que quando a gente tem uma ferida física, e a ferida afetiva e espiritual é a mesma coisa, o bom seria que não tocasse nessa ferida. Mas a senhora sabe melhor do que eu, que se a senhora não desinfetar a ferida, o problema vai ficar muito maior ainda. Porque além da ferida em si, a sujeira do machucado vai complicar ainda mais. Eu me lembro, eu era moleque, e um dia eu fui buscar a palha de pinheiro ou graveto. Eu era um meninão aí, de uns 8 anos, e entrou um pedaço de pauzinho assim, um graveto, também de um prego, entrou entre o meu dedo mindinho e o seu vizinho do pé. Entrou ali. Foi uma dor medonha, em que eu rapidamente tirei, saiu lá o pedaço de madeira, fui na torneira, abri, lavei, eu já tinha algum senso, e claro, não contei para minha mãe. Porque se eu conto para minha mãe é uma carrasca. Ela tinha um vidro de mertiolate que, nossa senhora, da parecida. Aquele vidro de mertiolate que ela tinha, e ela escondia, porque sabia que se não escondesse, a gente quebrava e jogava fora aquele vidro de mertiolate dela. Até o mertiolate antigamente ardia mais. Diz que não pode usar mais, né? Devia voltar a usar, porque aquilo era bom. Principalmente o prazer de a gente pôr em alguém assim. E soprava. Não dói não, não dói não. Em mim não dói, dói em você. Então eu não contei para minha mãe. Levantei no dia seguinte, pus o meu verlon, sapato verlon era uma instituição cultural, que era um sapato feito inteiriço, a sola, tudo do mesmo material, uma borracha preta. Ele tinha uns furinhos em cima assim para o pé poder suspirar. Aquilo no calor, ele vai a 58, 59, ele é termostático. E no frio, um sapato de verlon desce aí para 12, 15 graus negativo. Estava vendo uma coisa medonha. Sapato de borracha. E eu calcei o meu, verlon, e fui para a escola. Quando eu vim da escola, a mamãe achou que eu estava brincando. Porque da porteira até lá em casa, eu subi de 4. Mas por que será que está brincando disso? Demorei para chegar. Mãe viu na janela. E eu entrei e fui para o quarto. E lá eu tirei o sapato. Minha Nossa Senhora. Quando a minha mãe viu, ela achou que ia ter que cortar o pé fora. O meu pé era preto. Tinha infeccionado tudo. Era uma coisa imensa de inchado. E para tirar de dentro aquilo, aparentemente não tinha mais sujeira nenhuma, mas ficou uma casca lá dentro. Olha, eu fiquei mais de um ano curando o pé. Mais de um ano. Até um dia que, ajudando o papai a serrar um tronco lá numa madeira, caiu coisinha em cima, onde tinha uma bola que não tinha desaparecido, e aquilo furou e começou a sair restos de madeira. Mais de um ano. E eu lavei. Assim acontece com os traumas. Aconteceu o trauma. O Diácono Credimar colocou bem ontem à tarde isso. Trauma é aquilo que traumatiza. É como mágoa. O povo também fala em mágoa quando maceta o dedo, por exemplo. Magoei o dedo aqui. Eu levei uma martelada no dedo. Isso é a mágoa. Isso é o trauma. É aquilo que traumatiza. É aquilo que na hora machuca. É aquilo que na hora fere. E você joga terra por cima. Porque é mais fácil jogar terra por cima. É mais fácil você cobrir com o esquecimento. É mais fácil você cobrir com o deixa para lá. Isso passa.
mas não passa. Antigamente a mãe falava quando a gente machuca: ah, quando casar, sara. E aí quando casa, além de não sarar, complica, porque encontra os traumas do marido agora, ou da mulher. Além de não sarar, complica muito. Então essa tendência rápida nossa do micro-ondas, essa tendência do controle remoto, a gente joga para o campo espiritual. E a gente tenta também esconder. Não, deixa pra lá, isso aí não é nada. Pior ainda, esse é o primeiro tipo de trauma que fica depois atazanando a nossa alma. O segundo tipo de trauma é aquele inconsciente. Você não sabe ou não tem consciência de que aquela experiência traumatizou. O sentimento de rejeição, tanto faz se for real ou uma rejeição imaginária, ou uma rejeição secundária. O que é a rejeição primária? Rejeição primária é quando a criança foi efetivamente rejeitada, ou no seio da mãe, ou no nascimento, ou na infância. Ou também tem as rejeições que vão acontecendo ao longo da vida. Efetivamente. Sabe que o pai não gosta, sabe que a mãe não queria, sabe que não foi desejada. Isso é efetivo, é real. Mas existe também uma que é real, inconsciente. Por exemplo, o pai disse para o menino, segunda-feira de tarde, terça-feira de manhã, disse para ele assim: meu filho, sábado que vem nós vamos fazer um passeio na montanha. E o menino começa a se preparar. Primeiro começa a se preparar mentalmente. Ele deita e ele já fica imaginando. A coisa que o moleque mais quer está com o pai dele. Moleque aí de 7, 8 anos, 10 anos de idade. Nossa, é o herói dele. Então ele começa a preparar aqui na cabeça. Quando chega ali para quarta, quinta-feira, até pela ansiedade, o moleque começa a preparar as coisas. Ele vai lá, pega a botina que ele tem guardado, já dá uma ajeitada na botina, ele separa a roupinha que ele vai usar, ele já vai lá, pega a mochila. Na sexta-feira ele já deixou tudo pronto. Na sexta-feira ele não consegue nem dormir direito, ele está virando na cama. O pai dele chega, vai dormir. O menino, tão entusiasmado, levanta 4:30 da manhã. Ele que não gosta de levantar cedo, está acordado. Acordado, já vai no banheiro, já lava a cara, já penteia o cabelo, com aquele jeito dele assim, que faz aquele caminho de rato no meio, fica escorrido para cá assim, parece que passou Gomex. O rapazinho está prontinho, põe a mochila nas costas e entra no quarto. Pai, vou! O pai está dormindo. Aí acorda: vamos aonde, meu filho? Pai, nós não vamos passear no mundo. Oh, meu filho, o pai não vai poder não. O pai vai ter 7 horas, já pôs o despertador aí para 6. 7 horas o pai vai ter que trabalhar. Meu Deus. Olhe o sentimento de rejeição que entrou no coração desse moleque. Mas também olha a indelicadeza dessa anta. Se ele já sabia que ia ter que trabalhar, então vai na sexta no mínimo. Quando chegou, vai lá no quarto, bate na perna do menino, diz: olha, eu tenho uma notícia para você, boa e ruim. A boa é que nós vamos poder passear 2 dias na montanha. A ruim é que vai demorar daqui 15 dias. Pronto, falou a verdade, achou uma saída. Mas sabe, o grande problema dos adultos é que adulto acha que criança não sente, que criança não é gente, não dá explicação para a criança. Hoje, gente, os treinadores de animais dizem, tem gente que acha que a pessoa é louca,
Mas é real. Os treinadores de animais hoje dizem que você deve comunicar ao seu animal de estimação qualquer alteração no programa da sua vida. Eles entendem tudo. Tem que falar para o seu cachorro: mamãe vai viajar, né? Você vai ficar responsável de cuidar da casa. E o cachorrinho balança o rabinho. Cara, que se você souber falar isso no idioma dele, ajuda. Tem gente que sabe, tem gente que late com perfeição, sem sotaque, né? Tem que falar pro cachorro. Gato é um que você tem que conversar muito com ele. Porque senão a hora que você chegar, ele abriu a geladeira e cagou dentro. Gato é um bicho medonho. Ele fica isso. O sofá, sabe aquele sofá que você comprou 30 vezes naquela loja lá em Curvinho, que era o seu sonho, aquele sofazão? Você vai ver. O gato deixou a impressão digital dele assim, porque a senhora não avisou, não teve uma conversa franca com o gato. Mamãe vai precisar ir, vai para Canção Nova. Você pode sintonizar aí no canal, vai aparecer. Eu já notei que tem gente que conversou com o gato em casa, que a hora que a câmera está do lado dele, fica fazendo assim. É bobagem ficar fazendo isso, porque o controle lá embaixo vê e corta aquela câmera e joga a imagem para outra. Então, não sai dali de baixo, aqui em cima, reta aí. Dali para frente não vai. Só um descuido lá da chefia lá embaixo que vai. Imagina que fica. Ainda mais quando a pessoa é feia. Quando a pessoa é feia, eu já proibi. Nos meus acampamentos não deixa fruir a imagem de feio. Porque isso assusta a pessoa do outro lado, né? Então você avisa o gato: mamãe vai na Canção Nova. Se você estiver rezando, comportado, ele vai aparecer você na televisão, alegre, aí parece. Agora fica fazendo assim, não parece. E tem uns que ainda levantam a faixa. A faixa só atrapalha. Aí que corta de uma vez. Não aparece de jeito nenhum. A câmera está lá, assim, olhando, você está achando que está em você, mas é essa que está filmando, ou é aquela lá. Tem opção de câmera aí. Eles são técnicos, eles são profissionais, né? Então tem que avisar bicho. Se tem que avisar bicho, e avisar gente então? Criança. Quantas vezes, gente, a criança berra, urra, porque a mãe sai de casa e não avisa a criança. A criança entende tudo. Ela não fala a linguagem sua ainda, mas emocionalmente as necessidades das crianças, do adolescente, do jovem, do adulto e do idoso são as mesmas. E aliás, esse é muito importante também, porque tem gente que quando fala nos traumas, pensa só em criança, pensa que só tem trauma dentro da barriga da mãe. Eu, por exemplo, tenho certeza absoluta que eu não fui rejeitado na barriga da minha mãe, absoluta, e nunca fui rejeitado pela minha mãe, nem pelo meu pai, em nenhum momento da minha vida, conscientemente nunca. Quando eu fiz o livro Rezando a Vida, eu fiz uma pesquisa dentro de mim, eu queria descobrir, nunca tive essa rejeição. E quem conhecer meu pai e minha mãe, meu pai agora só no céu, minha mãe na terra, sabe por quê? Aquela capacidade de amar que eles têm, o amor pelos filhos, a dedicação pelos filhos, são pessoas santas, pessoas que se mataram a vida inteira, se dão a vida inteira para ver a alegria do outro filho, não só os filhos da carne, não, todos aqueles que foram se juntando na família, os amigos, etc. Aí a gente entende que, mas nós adultos temos rejeições. Você idoso então, no Brasil, meu Deus, piorou mais ainda. O idoso no Brasil é hoje a grande vítima da rejeição.
Começa já pela rejeição física, porque o corpo não corresponde mais, porque não se acha mais bonito como as pessoas que tinham o corpo novo, porque o organismo não corresponde mais no campo da saúde, porque já não pode comer mais como comia quando era antes, porque já não consegue dormir, deita, morre de sono, de cansado, dorme 1 hora, 2, não dorme mais. Fica virando na cama, vira para um lado, vira para o outro. Aí a cabeça vai aonde? No passado, nas lembranças do passado. E fica lamuriando. Ah, o meu tempo como é. Isso é rejeição. É porque a pessoa se sentiu rejeitada. Rejeitada na sua beleza física, rejeitada na sua saúde, a sua pele. Você que é idoso, não tenta disfarçar não que você é idoso. Descubra a beleza de cada ruga. Dia que você olhar no espelho que você vê que está cheio de ruga, diz, meu Deus, que maravilha. Eu tenho uma filha, a Camila já esteve aqui. A Camila, ela é uma criança, tem 22 anos, mas é uma criança. Uma das coisas que ela gosta de fazer quando eu estou sentado, ela vem, passa a mão no meu cabelo, e ela quer descobrir quais os consagrados responsáveis pelo meu cabelo branco. Aí ela marca um pedaço e fala, esse é fulano, né? Eu falei, tá vendo? Não? Esse é cicrano. Você que é idoso, você pode fazer isso em relação aos seus filhos, aos seus netos. A ruga vira troféu, porque não tem coisa mais medonha nesse mundo do que uma velha que faz plástica para esticar as rugas. Nossa Senhora, que coisa horrorosa. Deforma a boca, vai assim. Ela não consegue mais parar de rir. Ela vem assim. Ela vai no velório do filho e nossa Senhora. Se você tem um problema físico, seja em que parte for do seu corpo, e que a cirurgia plástica resolve, vai lá e faça a operação. Não é pecado nenhum. Mas esse povo que faz lipoaspiração para tirar meio quilo de gordura do abdômen, isso é pecado. Eu digo que é pecado mortal. Vai fazer um esforço, faz ginástica, anda, vai peneirar arroz. Pessoa, peneira arroz, você vê, é a melhor ginástica, a melhor academia que tem é peneirar arroz. Que é movimento, né? Você joga para cima assim, assopra, ajuda o olho a ficar mais intenso, que aquilo cai nos olhos, você estica, vai lá, assim. Vai bater roupa, vai. Olha a ginástica que essa academia devia voltar a fazer isso. Lavar a roupa na tábua, esfrega. Também porque não tinha aqueles produtos, tudo era no sabão de cinza, esfrega. Inclusive a mão fica mais macia, né? Porque esfrega a mão junto já também, né? Não, eu não consigo. Eu tenho uma gordurinha localizada aqui. Eu uma vez falei para uma moça que me procurou para orientar. Padre, eu tenho uma gordurinha localizada aqui e não amei de eliminá-la. Eu disse, minha filha, o problema seu é que a sua verdadeira gordura está localizada no cérebro. Ali aonde entra a questão do pensamento, é naquela área ali que essa gordura criou uma barreira entre o pensamento e o resto. O seu pensamento está completamente isolado. Se você não conseguiu controlar até agora, vai controlar daqui para frente? Você vai fazer essa lipo, vai tirar ali esse meio litro, vai voltar. Você tem que descobrir o que tem que mudar no seu comportamento. Vai ser mais lento? Vai ser mais lento, sim. Talvez você vai levar 1 ano para ir. Mas é que eu quero ir para a praia agora mês que vem. Então vai de maiô, ou aluga um hábito. Pega aquele da toca que é grandão e vai feito missionário na praia. Aleluia, irmão, aleluia, glória a Deus, né? A pessoa não é capaz de dar até um lucrinho em você, que faz uma oferta, você acha
achando que você é mesmo membro lá, ué. Pronto. Mas não é assim que resolve, não, gente. É duro, é difícil. Trauma é assim. Então estabeleceu. Você que tem os traumas da idade, vamos eliminar esses traumas. Como? Aceitando aquilo que você é. Isso aqui é um segredo número 1 para você ainda, antes de entrar na parte espiritual, que nós vamos refletir daqui a pouco. Mas que é um segredo para você. Em primeiro lugar, aceite-se do jeito que você é hoje. Sem isso não há transformação. Aceite-se do jeito que você é hoje. Primeira coisa a fazer. Porque se você não se aceita, você não se ama. Quem não se ama, não se cuida. Porque o cuidado, nós sabemos, é difícil, o cuidado é doloroso, o cuidado é um processo. Então, o primeiro passo é humano. Aceite-se. Eu me aceito, eu me assumo. Faça a oração do espelho. No meu livro Rastros de Deus, tem um capítulo sobre isso, na sala do espelho. Então aceite-se. Pega um espelho. Se você tiver um espelho grande no seu quarto, que você possa sair, por exemplo, do banheiro. Você sai do banheiro e vai trocar roupa no quarto. No seu quarto, com a porta fechada e a janela também, você pode ficar completamente nu. Então, se tiver um espelho grande, melhor ainda. É uma oração excelente, oração humana ainda, é o primeiro passo humano. Você olha para você nu, olha de frente, olha do lado, vê lá onde tem as gorduras, tem aquelas marcas. Cada corpo de cada pessoa tem uma marca específica. Tem um que tem uma mancha no braço, outro tem uma mancha na perna, outro tem uma mancha no joelho, outro tem uma berruga a mais, outro tem uma mancha de nascença. Olha para você e diante do espelho diz: eu me aceito. Diante de Deus, eu me aceito do jeito que eu sou. Esse é um passo importantíssimo. Um segundo passo na aceitação, você pode fazer e deve fazer quando você deitar na cama para dormir. Até é bom, se você quiser fazer essa oração, ir um pouquinho mais cedo para a cama. Uns 15 minutos, não precisa mais do que isso. Essa oração que você começa com 15 minutos, depois você faz em 1 minuto ou 2. Vai para a cama, já com seu banho tomado, dente escovado, desliga a luz, Deus o livre, televisão, nada ligado, nem som, nada. Você deita, talvez até para relaxar um pouquinho, tira o travesseiro, põe o travesseiro em pé aqui, deita, com a barriga para cima, com a mão alongada aqui, fecha o olho, começa a respirar pelo nariz, soltar suavemente pela boca, e começa a concentração no seu pé. Toma consciência do seu pé. Lembra como é que é o seu pé? Porque às vezes você passa o dia inteiro e não lembra do pé. O pé é o órgão do corpo que mais sofre. Olha o peso que ele carrega o dia inteiro. Olha a pressão que é. Olha o sistema de mola do pé. Qual é carro que aguentaria ficar a mais alta tecnologia no automóvel? Qual é o carro que aguentaria ficar feito você 30, 40, 50, 80 anos, aguentando o mesmo peso todo dia? Para você fazer uma ideia do peso que o seu pé aguenta, é muito simples. Você pega o seu peso e multiplica por 10. Esse é o peso que o corpo exerce no pé quando você anda. E se você correr, multiplica por 100. Já pensou? Você tem 80 quilos. Está aí uns 35 acima do peso normal. 80 quilos. Quando eu ando, 800. Quando eu corro, 8.000.
Por isso que faz tanta propaganda de tênis que absorve impacto, tênis que vem com freio ABS, com refrigeração automática, com coçador de frieira. Já vi tudo essas coisas. Porque é o pé. Por isso que aquelas crianças têm aquele tênis enorme, que inclusive tem luz de freio, luz de ré, que ela acende quando a pessoa anda. Coisa fica. Tem tênis que você compra aí também, que se amputar o pé e pôr outro pé, fica mais barato. É tênis de R$700, R$800, R$1.000. É pecado comprar, viu? É pecado. Pecado mortal. A mãe que chega no Natal agora vai dar um tênis desse. Por isso que você está off financeiramente na porcaria. Onde você viu? O menino no Natal quer ganhar um tênis de R$400. Vai ficar querendo. Olha que lindo, você quer. Que bom, continue querendo. Não passa do querer. Ué, a criança quiser dirigir o carro, a mãe deixa? A criança quiser meter a mão no fogo, a mãe deixa? Não. Então, criança que quiser tênis caro também, não deixa. Isso é só um exemplo, agora é uma sugestão já de presente de Natal. Vai lá, compra aqueles falsificados, que o pessoal da Receita Federal esquece que eu estou falando aqui. Que você compra por 20 e é igual. Ninguém sabe se é falsificado ou não, mas compra um de marca mais barata também. Tem muitos que não é falsificado e a marca mais barata. Compra aquilo, não é para andar no chão. Se você comprasse um tênis que andava para você, aí é diferente. Tem que ser caro. Então, esse tênis aqui, você põe o pé dele e ele sai andando com você, ele é automático. Você não precisa fazer nada, você descansa dentro dele. Ele já vem até com sofazinho para calhamaço, não senta ali. Isso é um absurdo. Então você começa com o seu pé. Seu pé está dolorido. Como é que ele se encontra? Conscientize do seu pé. Eu aceito o meu pé. Tem muita gente, claro, tem gente que você olha para o pé até compreende que a pessoa tenha trauma. Porque aquilo parece um pavão. O pé feio. Pior é quando é feio e mal cuidado. Aquela unha tudo torta. Tem uns que não cortam o canto da unha, vai que a sujeirama vai entrando ali. Aquela unhazinha vai apodrecendo, vai entrando por dentro da carne assim. Não faz uma cutícula, não faz nada, não corta a unha, não passa uma lixa, um esmeril. Enfim, quanta coisa tem. Não dá um trapo no calcanhar. Aí né, até a gente tem razão da pessoa ter trauma. O problema não é trauma não, o problema é descuido. Aceita, ama, cuida. É descuido. Eu não amo meu pé. E é um pecado que eu não amo meu pé, porque o peso que ele sustenta, ele que me carrega. O salmista vai dizer como são belos os pés do mensageiro que anuncia a palavra. É belo também fisicamente. Então, cuidar do seu pé. Para cuidar do meu pé, eu preciso amar o meu pé. Para amar o meu pé, eu preciso aceitar. Deitado na cama, em silêncio, respirando mentalmente, eu aceito o meu pé. Aceito a minha canela. Vai subindo do seu corpo. Você não precisa ter vergonha de falar do seu corpo. Para você mesmo aí. Tem alguma mancha, alguma marca? Gente, quantos de nós aqui já machucamos a canela e sofremos muito? Porque é um lugar que demora muito para sarar. É ferida na canela. E inclusive há uma lei na matemática encardida em que quando você tem um machucado na canela, tudo que puder bater em você baterá na canela. Já notou isso? Quando você está com o dedo machucado, qual é o lugar que você bate na quina? Com certeza. Depois você vai passar anos sem bater na quina, mas se machucou, o machucado parece que atrai a quina. Eles namoram. Quina de mesa, quina de móvel, com machucado na perna, eles namoram. Eles têm uma relação íntima. Depois desaparece. Quantos têm ferida na canela? Quando era criança, aquele feridão assim, aqui vai crescendo. Alguns, inclusive, depois ficam na rua, assim, põe um pano e fica lá. Não sara. E continua comendo carne de porco,
continua tudo que não presta, come, a ferida está desse tamanho lá, nem lava direito. Aceita a sua canela. O joelho, o órgão do corpo que sofre toda a flexão, todo o movimento. Quanta gente hoje não ajoelha mais na igreja. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu e na terra e no inferno, toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Então você vai aceitar o seu joelho. Está vendo? Começou do pé, está subindo, calcanhar, subiu para pé, para canela, joelho, coxa. Quantas pessoas têm trauma da coxa? Que acham que a minha coxa é muito grossa. Outro acha que é muito fina. Outro acha que tem varizes. Uma varize parece mais lá para baixo. Outro acha que não tem pelo. Tem pouco pelo. Queria ter mais peludo. Outro que é peludo demais. E fica pondo defeito nas coxas. Principalmente porque a sociedade é uma sociedade que explora a coxa de uma forma até pecaminosa. Tem moço que tem inveja por não poder usar minissaia. Mas louve a Deus. Pelo menos guarda as suas coxas para quem um dia merecer encostar ali a orelha. Um dia alguém vai merecer. Entrega. Aceita a sua coxa do jeito que ela é. Não tem jeito de mudar mesmo. Órgãos genitais, nádegas. Gente, você nunca vai ver as suas nádegas do jeito que ela é mesmo. Porque quando você olhar no espelho, você vê ela já está distorcida. O espelho mostra distorcido. Eu não sei para que você está preocupado também com as suas nádegas. Está aí, a função dela é sentar. Ela está ajudando você a sentar. Então, servição que ela faz. Descansa você. Também tem alguns que a nádega ajuda a equilibrar a pessoa para andar. Você pode ver, quando uma pessoa começa a aumentar para frente, automaticamente cresce também. Que é para a pessoa, senão a pessoa não ia andar mais em pé, fica arcada para frente. Então é o contrapeso, é o balanço, né? Aquilo, por isso que você tem duas, um de cada lado, para equilibrar direitinho, ajuda a andar. Mas também a função mais importante dela é o impacto do resto do corpo sobre a perna. Quantos, talvez até vocês que estão aqui na cadeira de roda, sofreram alguma coisa nessa linha. Quantos têm artrite, artrose, hérnia de disco, desgaste das articulações? A nádega oferece um amortecimento importantíssimo. Aceite suas nádegas, aceite seus órgãos genitais do jeito que são. Deixe de ser besta, para que ficar sofrendo, para que ficar acreditando essas propagandas de televisão. Eu não sei também por que a polícia nessa hora não prende todos eles, porque é enganosa, a ciência sabe disso, que fica falando, se você comprar um aparelho tal, o órgão sexual aumenta, e a gente acredita. Tem um monte de gente que acredita numa imbecilidade dessa, como se fosse tamanho não resolve nada, gente. Aliás, hoje a tecnologia está diminuindo tudo. Significa que você já é tecnologicamente, você já é evoluído, entendeu? Por isso que você não precisa mais de que microfone enorme. Microfone pequenininho, ajeitadinho, né? Agora você tem que aceitá-lo, porque aceitando você ama, amando você cuida, e você tem que cuidar dos seus órgãos genitais. Está lá no livro Sede Fecundos. Você já leu o livro Sede Fecundos? Meus Sentimentos. O livro mais esperado que eu já escrevi. Você não leu ainda? Por isso que tem gente que é besta e sofre a vida inteira. Não leu o livro, vou fazer o quê? Aproveita. Lá eu falo desses detalhes. Então, aqui eu estou passando rapidamente para chegar na cabeça, que só falta 5 ali, né? Eu tenho que chegar na cabeça
Antes do intervalo, porque senão a pregação a outra não dá tempo de falar tudo. A outra é maior que essa ainda, aí eu estou perdido, né? Então tem que economizar um pouquinho. Aceite os seus órgãos genitais, do jeito que você é. Principalmente é muito importante nessa oração que você está fazendo deitado na cama, para eliminar os traumas da sexualidade. Pode fazer um acampamento inteirinho sobre cura dos traumas da sexualidade. Não dá conta ainda de resolver. São muitos, os mais variados. A começar disso, do visual, né, do tamanho do órgão, que a pessoa começa a se sentir inferior, começa a se sentir menos homem, começa a se sentir menos mulher. Começa a introjectar ideias estragadas na cabeça, e daí parte para um desequilíbrio de uma relação homossexual, porque lá na infância teve experiência. É muito comum, gente, a criançada, principalmente do interior, mas também na cidade, descobrindo o corpo, começa a se comparar o corpo, e brincar, e tocar nos órgãos genitais, uma criança tocar no órgão genital da outra. Isso é uma coisa natural. Quando a mãe veio ou descobrir, é claro que a mãe vai ter que corrigir para ensinar o que é correto, mas tem que fazer isso de um modo natural. Então, Deus o livre, você vai para os infernos porque isso é pecado. Não fala em pecado para a criança, pelo amor de Deus. Qual é a ideia que a criança tem de pecado? Isso vai contra a doutrina da igreja. A doutrina da igreja fala que para algo ser pecado mortal tem que ter vontade, tem que ter liberdade, tem que ter conhecimento. A criança não tem. Tem gente que faz um mal imenso para a criança achando que está fazendo um bem. Não, porque eu sou muito católica, eu não admito que o meu filho de 7, 8 anos brinque nos seus genitais. Eu não admito, mas ele vai brincar. Ao que estiver lá no banheiro, ao que estiver no quarto, ele vai brincar, é natural, dá uma coceira. Bicho tem isso, cachorro faz isso, cavalo faz isso, é natural. Você tem que orientar e dizer que é um órgão importante, na linguagem dele, na linguagem que ele compreende, que ele tem que se guardar. Então aí você vai explicando direitinho, mas pelo amor de Deus, não associe pecado, mesmo quando você descobrir algo pior ainda. Você descobriu que o seu filho e a sua filha de 6 anos, 8 anos de idade estava lá num quartinho, ou estava lá no mato, brincando de sexo com outra criança. Ainda assim, pelo amor de Deus, não fale em pecado com essa criança. É um absurdo que você faz, porque a criança, a consciência dela já acusou. Consciência sacrária inviolável, criança já está brotando. A igreja falava antigamente dos 7 anos, a idade da razão. Mas a própria igreja, quando falava dos 7 anos, acreditava, e ainda hoje acredita, que com 7 não está estabelecida, não. Tanto que com 7 começa a preparação de catequese, mas a primeira comunhão só vem lá para os 10, 11, 12. Não é assim? A igreja está percebendo isso. Então que precisa amadurecer. Claro, quando o problema estiver com uma criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, aí já precisa. Mas também não é hora de enfiar pecado. Também aí já precisa de uma intervenção mais séria, de uma firmeza maior. Se for o caso, até fazer com que a criança não se relacione mais com aquela pessoa. Aí é outra história. Aí já precisa de uma ação. Tanto menino como menino. Então faça essa oração com seus órgãos genitais. Agradeça do jeito que eles são, aceita. Você não vai pedir para mudar nada, porque não tem como mudar. Aceita. Sobe dos órgãos genitais, abdômen, barriga. Você tem uma barriga feia? Aceita. Um dia ela vai poder ficar bonita, se você aceitá-la. Porque quem aceita, ama. Quem ama, cuida. Para chegar nesse cuidado de diminuir a barriga, você vai ter que passar por esse processo: aceitação, adesão, amor, cuidado. Aliás, o amor é o mote que coordena essa tripla ação, mas começa de você. E veja, quando eu estou falando aceita, eu não estou falando de sentimento, eu não estou falando de emoção, eu estou falando de uma decisão. Eu me aceito. Eu aceito, meu Deus, a minha barriga do jeito que ela é. Eu aceito o meu umbigo. Tem gente que tem um umbigo feio.
que é um nó assim que foi dado errado, parece que é esse queijo nozinho mal feito, né? Tem gente que tem um umbigo saltado assim, ele parece um dedinho que está nascendo ali. Tem gente que tem uma caçapa assim, que as crianças podem deitar ele assim e jogar sinuca. Aceite o seu umbigo. A função dele ele já realizou. O umbigo é só a lembrança de que um dia você estava grudado com sua mãe. É só isso. Aceite do jeito que ele é. Aceite seu seio. Se não tem, aliás, também se tiver, tem que primeiro aceitar. Porque quem não aceita não ama. Quem não ama não cuida. Aceite seu seio. Não existe nesse mundo, gente, a não ser falsificada, nenhuma mulher que tenha os dois seios absolutamente iguais. Não existe. Ou ele é um pouquinho maior, ou ele é um pouquinho menor. O mamilo é um pouquinho para baixo, para cima, para o lado. Alguns têm um mamilo maior, outros têm um mamilo menor. Alguns têm pelos no mamilo, outros não têm pelos no mamilo. Alguns têm o seio mais diferenciado, com espaço entre eles maior, outros eles são juntinhos. Alguns têm um seio maior, outros têm o menor. A grande beleza do seio é ser seio. Gritaram lá no meio do povo para Jesus: bem-aventurados os seios que te amamentaram. Que coisa espetacular. A única parte do corpo de Nossa Senhora que foi elogiado na Bíblia é o seio. A mama, os peitos de Nossa Senhora. Não tem coisa mais linda? Tem coisa mais linda que uma mãe novinha, menina, primeiro filho, ela abre a blusa na igreja e põe o filho para mamar? Ai, que imagem maravilhosa. Eu, se eu fosse câmera, cada vez que visse essa cena aqui, eu filmava e mostrava para a televisão. Ah, sim, isso é uma coisa sagrada. Inclusive ajudaria muito as pessoas que têm desequilíbrio, que não pode olhar o corpo de uma mulher, até também porque algumas mulheres não se cuidam nisso, né? Elas já põem uma roupa que é como se fosse um convite, quase está escrito assim: vem. E alguns têm uns negócios caprichadão. Vai ver que é um morro, que aqui parece que até passou lubrificante, que está brilhando. Eles riem pra gente. Então, aceite o seu seio, do jeito que ele é. Grande, pequeno, torto, para baixo, para cima, aceita. Eu aceito o meu seio. Você que já amamentou, por exemplo, não pense que seu seio é feio porque está mais ou menos caído, não. Se ele cair muito, treina, devolver com o joelho, mas ele volta no lugar, né? Aprenda a brincar com ele. Não tenha vergonha não, louve, aceite o seu seio. Sabe como ajuda muito a mulher a aceitar o seio dela? Fazer uma outra oração, que é a oração do seio. Eu vou escrever essa oração. Eu já orientei muitas mulheres a fazer isso em retiro. Muitas mulheres que vêm e falam para a gente dos traumas que tem. Faça uma oração do seio, você que foi mãe, usando a lembrança. Lembra-se você sentado naquela cadeira, com aquele pano na perna porque era frio, e você dando mamar para o seu menino. Esse menino que hoje está com 40 anos, que nem vem muito visitar você. Lembra? Feche os seus olhos assim, volta com a imaginação lá naquela casinha simples, não tinha televisão, talvez você estava escutando rádio, dando mamar para o seu filho. Você vai ver como isso vai ajudar você, a aceitação do seu seio hoje. Aí não ficar olhando e falar: nossa, como ficou feio, meu Deus do céu, eu estou feia. Não. Quando você começa a imaginar o mamar que você deu, também pode fazer essa oração recordando quando você era jovem, o carinho que o seu marido gostava de fazer no seu seio, como ele achava bonito, como era bom quando ele beijava o seu seio. Talvez ele já morreu, ou alguma outra coisa nele morreu e já não faz mais isso.
o entusiasmo, entendeu? Passe pelo pescoço, rosto, eu me aceito. O rosto é muito importante. O rosto daria também uma pregação, só o rosto, porque o rosto é a minha identidade, é a minha fotografia, é aquilo que os outros mais veem. O rosto, aceite o seu rosto, seus olhos, nariz, orelha, do jeito que é, aceita. Diante de Deus, se aceita, respira. Termino com uma pequena oração de louvor. Mesmo se for um louvor mentiroso, é importante fazer o louvor. Mesmo que você queria por sua conta mudar, mas louve. A partir desse primeiro passo, vai acontecendo um processo de assimilação. Você passa a se amar, e aí começa a cuidar. Inclusive vai ter força, se for preciso, para fazer uma cirurgia, para mudar o que precisa ser mudado, para emagrecer ou para engordar, para se cuidar. Ô Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor que nos revela pela sua palavra quanta coisa importante, porque o Senhor nos quer felizes. Tudo que nós falamos nessa pregação, ó Pai, é baseado numa convicção. O Senhor nos ama, o Senhor nos quer felizes, e nós queremos ser felizes. Nós queremos assumir o seu projeto de vida para nós. Obrigado, Pai, porque Tu nos amas. Obrigado, Pai, porque ao nos revelar alguns dos possíveis traumas, nessa manhã o Senhor quer nos ensinar a desenterrá-los, a desterrá-los, a tirá-los do mais íntimo do nosso coração, aonde a gente lançou a semente estragada e deixou essa semente virar semente de trauma grave, que hoje vem nos fazendo pessoas infelizes. Quantos aqui, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, são pessoas desequilibradas, são pessoas amarguradas, são pessoas tristes, são pessoas que perderam a alegria de viver. E na raiz, Pai, dessa amargura, na raiz dessa ira, na raiz do alcoolismo, na raiz da dependência ao cigarro e às drogas pesadas, ilícitas, na raiz desse desequilíbrio sexual, afetivo, mas também na raiz desse câncer, do HIV, da tuberculose, das infecções e enfermidades de coluna, das doenças no sangue, das doenças nos ossos, áreas que nós sabemos que somatizam-se com facilidade. Ossos, a estrutura, pele, o revestimento, sangue, a movimentação do nosso corpo, a vida levada a cada parte do nosso corpo. Áreas enfermas hoje, Pai, a causa está nesse trauma. A causa está nesse trauma inconsciente ou consciente da rejeição. Rejeição manifesta talvez por palavras ou por gestos, principalmente gestos de violência relacionados ao alcoolismo, mas também das brigas conjugais, das palavras duras que marido e mulher se falaram, das ofensas, mas também pela insegurança das perdas. O pai que vivia longe, ou que ficou doente, a mãe teve que ser internada, separada. Inclusive aí os traumas da morte, a insegurança, o sentir-se abandonado no quarto, porque bebê ainda acordou no berço e não tinha ninguém, se sentiu ali sozinho.
ou tinha ali uma pessoa estranha que veio pegar no colo, que veio abraçar, e aquilo foi aparecendo como uma ameaça. Toca, Pai, nesse coração traumatizado pelas surras, pela violência física, pela violência psicoafetiva, as gritarias, os berros, as surras, principalmente aquelas que foram injustas. Apanhou sem saber porquê, ou pior ainda, apanhou sabendo-se inocente. Toca hoje nesse coração, Pai. Nós estamos suplicando nesse momento que o Senhor, com a força do Espírito Santo, venha lá do mais íntimo, do mais profundo desse coração e traga à tona, ao nível do consciente, para que esse meu irmão e essa minha irmã aceitem. Então, meu irmão, minha irmã, na presença desse Deus, feche seus olhos, põe a mão no seu coração para ajudar você a fazer essa pequena oração. Faça a oração de aceitação. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu me aceito agora. Eu tomo a decisão de me aceitar do jeito que eu sou. Tu, ó Pai, que me teceste no seio da minha mãe. Tu, ó Jesus, que me alimentas com o teu corpo e sangue na Eucaristia. Tu, ó Espírito Santo, que faz morada em meu coração. Trindade Santa, eu, diante do teu amor, me aceito. Aceito a minha aparência. Aceito o meu peso. Aceito o meu tamanho. Aceito as deficiências físicas que eu tenho. Também as psíquicas e espirituais. Mas principalmente as deficiências físicas. Eu me aceito. Eu aceito a minha sexualidade. Eu aceito a minha família. Eu aceito a minha profissão. Eu aceito a minha inteligência. Eu aceito a minha capacidade. Também as minhas incapacidades. Eu aceito os dons, os talentos que eu tenho, mas também as minhas limitações. Eu me aceito. E me acolho. Faço o gesto de se acolher. Eu me acolho. Em Deus eu me acolho. Eu não estou pedindo para Deus me acolher. Eu não estou pedindo para Deus me aceitar. Eu estou diante de Deus me aceitando. Eu estou diante de Deus me acolhendo. Porque eu estou diante de Deus me amando. E esse é o amor a si mesmo que Jesus deseja. Um amor equilibrado, um amor sarado, um amor restaurado. Ola malaria kandariala, ola malaria kandariala, oya malariala, diriala mandari kandariala, kandariala mandari laya. Vá pensando nessa oração cantada. Vá cantando e vá rezando.